Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas do Henrique, que sou eu. Como vocês sabem, aqui nesse canal eu falo de exemplos edificantes, de pessoas que deixaram a sua marca na história e de acontecimentos que acabaram ficando importantes, tá? Então vamos lá. Continuando as histórias do Chico, né, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, na página 43 do livro tem a lição de obediência. Então é assim, continuando do vídeo passado, né? O Chico começou a frequentar a escola e aí fazia as vendas das verduras da horta, né, pela rua, e isso foi ocupando o tempo dele todo. Conclusão, ele passou a ter cada vez menos visão de espíritos e cada vez menos encontros com o espírito da mãe dele, a Dona Maria João de Deus, né? Porque o tempo dele começou a ficar tudo ocupado. Porém, com esse afastamento tanto do espírito da mãe dele como dos outros espíritos, o Chico começou a ter sonhos. E aí ele sonhava com parentes, né, que ele nem conhecia, que já tinham desencarnado, e com situações que ele nem sabia explicar, lugares que ele nem conhecia. Quando ele acordava, corria para contar para o pai dele, né, essas histórias, inclusive alguns espíritos até mandavam algum recado às vezes para o pai dele, e o pai dele começou a ficar nervoso, né, começou a ficar preocupado e falou, nossa, o Chico deve estar tendo problema de cabeça. Conclusão, pegou o Chico e levou para falar com o padre, inclusive em outra cidade, porque em Pedro Leopoldo nem tinha padre nessa época. O Chico chegou para conversar com o padre, se confessou e contou que via espíritos, que a mãe dele de vez em quando aparecia para conversar com ele, e aí o padre olhou para ele e falou, não filho, essas coisas não existem, isso só pode ser coisa do demônio. Eu aconselho você a rezar cada vez mais e a pedir proteção para Deus. Em contrapartida, o padre pegou o pai do Chico, né? O senhor João Cândido Xavier, e levou num canto e falou assim, olha, como o menino está estudando, está lendo bastante coisa, essas coisas devem estar ficando na cabeça dele. E aí é isso que está dando essas visões. Conclusão, voltaram para casa, o pai do Chico pegou todos os cadernos, todos os livros que tinham na casa, todas as revistas, todos os jornais, sumiu com tudo. Nem os livros da escola o Chico podia ler, só podia ler na escola. E assim foi. Porém, os sonhos do Chico não diminuíram, nem com isso. E aí a angústia dele ia aumentando, aumentando. Teve uma noite que ele chorou tanto, que aí ele sonhou com o espírito da mãe dele. E aí o espírito veio e ele contou, mãe, eu não aguento, porque ninguém acredita em mim, nem o padre, nem o próprio pai acredita em mim. Aí ela virou e disse, filho, aprenda a ficar calado. Aprenda a guardar essas informações só para você. Porque você ainda é uma criança e você não deve afligir os adultos. Você tem que aprender a obediência. Assim, dessa forma, sendo obediente, quem sabe algum dia você vai ter condições com que as pessoas comecem a acreditar em você. Ou seja, dessa noite em diante, o Chico passou a não contar mais os sonhos dele para ninguém, e aí o espírito da mãe dele, a Dona Maria João de Deus, ficou um bom tempo sem aparecer, mais ou menos uns 7 anos. Continuando na página 45, tem a outra história, a primeira sessão espírita. Então, assim, após as orientações da mãe do Chico, né, da mãe dele, e após o afastamento do espírito dela, o Chico meio que começou a ter uma vida comum. Frequentava a igreja, comungava, se confessava, até acompanhava a procissão. E sempre obedecendo tudo que o pai dele falava e que o padre falava. O Chico acabou terminando o curso primário com 13 anos, em 1923. Mas nem foi fácil, porque ele terminou o curso primário e não estudou mais. Mas nem o curso primário foi fácil de terminar. Por quê? Porque por orientação do padre, o senhor João Cândido Xavier empregou o Chico numa fábrica de tecidos da cidade. E o padre foi bem taxativo. Falou para o pai do Chico, é melhor esse menino trabalhando, ocupando a cabeça e até ajudando no sustento da casa, do que internado no hospital para doido. E aí o pai do Chico não pensou 2 vezes, pôs ele para trabalhar na fábrica. Então, como que era a vida do Chico? Ele acordava às 6 horas da manhã, entrava às 7 horas na escola, depois da escola vinha para casa, fazia os deveres dele, entrava na fábrica 3 horas da tarde,
e trabalhava até as 11 horas da noite. E pense numa vida corrida para um menino, né? Foi assim. Quando o Chico terminou o curso primário em 1923, ele já tinha 13 anos e aí trabalhou mais 2 anos ainda nessa fábrica, né? Aí com 15 anos ele saiu da fábrica e foi trabalhar numa venda do seu José Felizardo Sobrinho. Aí a vida dele mudou um pouco. Nesse caso, na venda ele trabalhava das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Então já começou a ter as noites livres porque ele já não estudava mais. E aí com um salário um pouco melhor, né? Vamos dizer assim que a vida melhorou um pouquinho. Quando o Chico tinha 17 anos, em 1927, a irmã dele ficou doente. Foi um caso de obsessão e não tinha padre que desse jeito, não tinha médico que desse jeito, e acabou vindo um casal de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. O senhor José Hermínio Perácio e a esposa dele, a dona Carmen Pena Perácio. Os dois espíritas, e aí através de orientações espirituais, através de orações, através de passes magnéticos, a irmã do Chico foi melhorando e ficou boa. E esse foi o primeiro contato do Chico com o espiritismo, porque o Chico nem sabia o que eram essas coisas. E o seu José Hermínio Perácio se propôs a orientar o Chico nessa área, tanto sobre o espiritismo como sobre o próprio Kardec. Tanto é que aí nesse mesmo ano, né, o Chico já se dedicando aos estudos, nesse mesmo ano ele participou da primeira sessão espírita dele. E aí, após 7 anos do afastamento da dona Maria João de Deus, o Chico recebeu uma psicografia, uma mensagem dela nessa sessão espírita, e nessa sessão ela frisa para ele, que é para ele se dedicar cada vez mais ao estudo da doutrina, do espiritismo, que aí ele ia descobrir realmente o que ele tinha que fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, clica no joinha para eu ficar sabendo. Se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? E até o próximo vídeo. E não esqueça, aproveite todas as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom, muita luz.